Você já teve aquele momento em que sabia exatamente o que precisava fazer, mas ficou parado, esperando o momento perfeito que nunca chegou? Enquanto esperava, a oportunidade escapou, o relacionamento se deteriorou. O projeto morreu na gaveta. Sim. Já ouvi várias histórias assim. Alguém que supostamente teve a oportunidade da vida, mas o medo a paralisou. Ou a insegurança, a ideia de que não estava pronta. Ou o desejo de calcular cada detalhe e cada variável antes de tomar uma decisão. Se perde. E então a pessoa se arrepende de não ter aproveitado a chance. Ou diz aquela famosa frase: se não deu certo, é porque não era para ser. O universo quis assim. Deus quis assim. Essa frase é como um remédio para a sua consciência. Pode até aliviar a dor por um tempo, mas nunca a livrará das consequências que sua falta de atitude trará para o resto da vida. Mas calma. Nem tudo está perdido. Se você sente que tem adiado decisões importantes, ou que sua inação o impediu de se tornar a melhor versão de si mesmo, de alcançar seus sonhos, de se tornar uma verdadeira fera, este vídeo pode te ajudar. Há um livro japonês de 400 anos que diz: se você não dominar o fogo dentro de si, o mundo extinguirá sua chama. E se eu lhe dissesse que a diferença entre aqueles que têm sucesso e aqueles que ficam para trás não é talento, não é sorte, não é conexão, é apenas uma coisa: saber a hora certa de atacar. Fique até o final, porque vou te mostrar como transformar hesitação em ação, caos em estratégia e medo em movimento. E no final, você descobrirá por que a intensidade certa, no momento certo, é a habilidade mais negligenciada do século XXI. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, curta este vídeo e comente qual ensinamento mais lhe chamou a atenção. Voltando ao vídeo. No século XVII, um samurai chamado Miyamoto Musashi se viu em uma situação impossível. Aos 13 anos, matou seu primeiro oponente. Aos 30, já havia vencido mais de 60 duelos, mas não era sua espada que o tornava invencível, era sua mente. Musashi escreveu um manual que se tornou lendário, o Livro dos 5 Anéis, e há um capítulo que capturou a atenção de leitores do mundo todo: o Livro do Fogo. O vídeo de hoje é baseado nesse capítulo, mas aqui está a reviravolta. Este livro não é sobre lutar com espadas, mas sim sobre lutar contra a vida. Cada estratégia descrita pode ser aplicada às suas batalhas diárias. Aquela conversa difícil que você vem adiando há meses. O projeto que não sai da sua cabeça. A decisão que você sabe que precisa tomar, mas para a qual continua dando desculpas. O padrão tóxico que você tolera porque talvez melhore. Fatos surpreendentes sobre o Livro do Fogo. Primeiro, o fogo não tem a ver com violência, mas sim com a tomada de decisões no momento perfeito. Em segundo lugar, Musashi provou que a pressão constante é mais ética do que o confronto adiado, porque evita a longa guerra que destrói tudo. Em terceiro lugar, ele descobriu que 80% das batalhas são vencidas antes mesmo de começarem, na preparação do terreno. Neste vídeo, vou traduzir essas 4 estratégias milenares em ferramentas práticas para os seus conflitos atuais, sem romantização, sem filosofia vazia, apenas técnica pura. E no final, uma pergunta permanecerá: e se o seu maior inimigo não fosse o mundo exterior, mas a sua própria hesitação? Antes de abordarmos as estratégias, preciso lhe contar algo. Eu costumava ser um mestre em evitar conflitos. Sabe aquela mensagem difícil de responder? Eu adiava por dias. Constrangedoras. Eu chego lá depois. Decisões importantes? Preciso pensar um pouco mais sobre isso. O resultado? Pequenos conflitos se transformavam em crises. Oportunidades escapavam, relacionamentos se deterioravam em silêncio. Foi então que me deparei com o Livro do Fogo, e uma frase me atingiu, como um soco: decidir também é proteger. Percebi que, cada vez que adiava uma decisão difícil, não estava protegendo ninguém. Estava criando mais sofrimento para mim e para os outros. E se você está aqui assistindo a isto, provavelmente reconhece esse padrão. Então, vamos abordá-lo. Estratégia 1. O princípio do impacto. Decisão
antes da emoção. O fogo discute com o oxigênio. Ele simplesmente consome. No livro do fogo, a lição é cristalina. Quando o confronto é inevitável, hesitar é crueldade. Deixe-me fazer uma pergunta que mudará seu jogo. O que é pior? Agir com 80% de certeza, agora, ou esperar pela certeza de 100%, que nunca chega? Musashi descobriu algo revolucionário. O momento perfeito não existe. Existe o momento suficiente. E aqueles que esperam pelo momento perfeito perdem para aqueles que agem no momento suficiente. Pegue uma caneta e um papel agora. Sério. Escreva um problema que está te incomodando há pelo menos 2 semanas. Pode ser profissional, pessoal, físico ou financeiro. Qualquer coisa. Agora, escreva 3 possíveis ações para resolvê-lo. Elimine a que te deixa mais inseguro. Elimine a que te deixa mais confortável. Mantenha a terceira opção, aquela que te dá aquele frio na barriga. Mas você sabe que funciona. Essa terceira ação, você a fará hoje, não amanhã. Hoje, porque Musashi ensinou que um guerreiro não espera estar pronto. Ele se torna pronto, executando. Decidir também é proteger. Segunda estratégia. Dominação do terrestre. Vença, antes de começar. Aqui está um segredo que poucos conhecem. Musashi vencia a maioria de seus duelos, antes mesmo de desembainhar a espada. Como? Controlando o terreno. Em combate físico, terreno é localização. Na vida moderna, terreno é contexto. Quem inicia a conversa? Quem agenda a reunião? Quem escolhe o canal? E-mail, conexão, pessoalmente. Quem define a pauta? Deixe-me dar um exemplo da vida real. Você precisa pedir um aumento, e tem 2 opções. Terreno ruim. Você envia uma longa mensagem na sexta-feira às 17 horas explicando por que merece ganhar. Mas, terreno bom. Você agenda 15 minutos na terça-feira de manhã. Apresente dados concretos e faça uma pergunta. Com base nesses resultados, qual seria o próximo passo para evoluir minha posição aqui? Percebe a diferença? Mesmo conteúdo. Terreno completamente diferente. As chances de sucesso, em relacionamentos, são abissais. Em vez de iniciar a conversa difícil quando ambos estão cansados no final do dia, marque um café pela manhã em um lugar neutro. Em negociações, em vez de aceitar a primeira proposta do cliente, sugira 2 alternativas que funcionem melhor. O truque é este. Quem define o ambiente, define metade do resultado. É pura matemática emocional. Seu exercício. Pense em uma situação que está travada em sua vida. Em qual território esse problema ocorre? O cenário atual me beneficia ou me prejudica? Que simples mudança de contexto já aumenta minha vantagem. O terreno é um argumento invisível. Estratégia 3. Ritmo e timing. A coreografia da pressão. Musashi tinha a obsessão de atacar quando seu oponente inspirava. Por quê? Porque, ao inspirar, a mente para por uma fração de segundo. Traduzindo para a vida real, o ritmo não se resume à pressa, mas sim à cadência inteligente. Existem 2 ritmos que mudam o jogo: o ritmo quebrado e sequências curtas que geram desconforto estratégico. Por exemplo, em uma negociação. Primeira pergunta: qual é o seu maior desafio neste projeto? Segunda pergunta: se isso não for resolvido em 30 dias, qual será o impacto? Terceira pergunta: o que o impede de resolver isso hoje? Agora, proposta final. Por que isso funciona? Porque você não deu tempo para a outra pessoa construir defesas. Você foi direto ao ponto de tensão, nos conflitos pessoais. 1 minuto para resumir o que você entendeu da outra pessoa. Decisão sobre o próximo passo hoje. A regra de ouro do ritmo. Se você quer uma decisão, pare de medir a aprovação a cada frase. Seu ritmo deve corresponder ao seu objetivo. Se o objetivo é resolver, o ritmo deve ser de resolução. Se o objetivo é agradar, o ritmo deve ser de aprovação. Você não pode ter as 2 coisas ao mesmo tempo. O timing é a gramática da vitória. Estratégia 4. Pressão constante. Firmeza sem crueldade. Atenção! Pressionar não significa esmagar. Significa impedir que o problema se resolva sozinho. Sabe quando você resolve um conflito e se sente aliviado? Mas aí,
2 semanas depois, o mesmo problema volta. É porque você não aplicou pressão constante. Você deixou o problema cicatrizar de forma irregular. Como aplicar isso sem se tornar um ditador? Primeiro, formalize os acordos por escrito. No calor da conversa, quando chegarem a um acordo, escreva-o na frente da pessoa. Então, combinamos que você faz X até sexta-feira e eu faço Y até terça-feira. Está correto? Segundo, sinalize os próximos passos antes que a ansiedade tome conta do silêncio. Depois disso, voltaremos em 24 horas com X ou Y definidos. Terceiro, contato leve e frequente. Uma breve mensagem de acompanhamento vale mais do que um desaparecimento cheio de boas intenções. Em vez de fale comigo quando você resolver, enviarei um lembrete amanhã à tarde para ver como está indo. Ok, a regra filosófica é: pressão com clareza é cuidado. Pressão sem clareza é opressão. Na vida real, o inimigo não deve ter tempo para criar novas desculpas entre as conversas. Constância é fogo controlado. Estratégia 5. Decepção produtiva. Musashi fala sobre usar distrações para desestabilizar o oponente. Anti-Q. Você pense que isso é manipulação. Deixe-me explicar o lado ético. Surpreenda o problema onde ele é, no mínimo, esperado. Em conflitos pessoais, em vez de trocar acusações pelo WhatsApp, envie isto. Oi? Vou à sua casa hoje à noite. Para tomar café. Vamos resolver isso em 20 minutos. Cara a cara, como pessoas maduras fazem. Surpresa total. A pessoa não tem um roteiro pronto para isso em projetos paralisados. Em vez de outra reunião para alinhar expectativas, você aparece com um protótipo feio feito em 48 horas. Pessoal, fiz isso rapidinho. Está horrível. Mas dá para ver a direção. O que vocês acham? O cérebro responde a algo concreto, com mais comprometimento, do que a uma apresentação perfeita. Em discussões acaloradas, quando a conversa está se transformando em uma briga, você para e diz: olha, você tem razão neste ponto. Concede algo pequeno. Agora, me ajude a entender. Esta parte aqui vai para o ponto principal. Isso reduz a defensiva da pessoa e abre espaço para o argumento central, a fórmula universal. Uma surpresa honesta. 5 argumentos corretos. Por quê? Porque a pessoa já conhece o argumento e tem um contra-argumento. A surpresa força o cérebro a processar novas informações. Quebra a expectativa, não a confiança. Estratégia 6. Veja ou brilho. Ataque onde ninguém vê. Musashi, o problema nunca é o que grita, é o que sussurra. Em uma equipe fechada, não é a falta de talento, é a falta de prioridades claras. Na procrastinação, não é a falta de tempo, é o medo de começar pequeno. Em um relacionamento tenso, não é a falta de amor, é a falta de regras claras. Exercício. Liste as 3 causas aparentes do seu problema. Elimine 2. Mantenha silenciosa. Ataque apenas essa por 7 dias. Domine o nervo, não o músculo. Estratégia 7. Intensidade lúcida. Fogo sem fumaça, antes de qualquer confronto. Ritual de 3 minutos. De 4 a 6. Respiração. Inspire por 4 segundos. Segure por 2. Expire por 6 segundos. 5 vezes. Escreva o propósito em 10 palavras. Se for além disso, não está claro. Uma microação, um e-mail, um telefonema, um rascunho. Sim, clareza. Toda chama se transforma em fumaça. Estratégia 9. O golpe final. Finalizar é uma arte. Lista de verificação final. Objetivo confirmado por ambos. Próximo passo com data e responsável. Simples registro do acordo. Sim. Finalize. Se não, você ainda está lutando contra o ar. Finalizar é um ato de cuidado com o futuro. Antes de continuar, deixe-me mostrar que isso não é apenas filosofia. É ciência aplicada. Harvard Business Review. Decisões rápidas em contextos complexos não são impulsividade. São uma habilidade treinada para reconhecer padrões essenciais. Journal of Behavioral Decisioning. Pressão constante e previsível reduz o estresse tóxico em 67% e aumenta o foco produtivo. Emmett Sloan demonstrou que controlar o contexto, a agenda, o formato
e as mudanças de canal aumenta a probabilidade de fechamento de negócios em até 40%. Ao redefinir o mapa emocional da negociação, a Associação Americana de Psicologia previu que surpresas éticas mudariam o cérebro do modo defensivo para o exploratório, aumentando a receptividade à mudança em 23%. Musashi estava 400 anos à frente da neurociência. Agora, preciso lhe contar algo que pode mudar a sua perspectiva sobre tudo isso. Há um detalhe no livro do fogo que quase ninguém comenta. O fogo também ilumina. Não serve apenas para queimar, mas para ver. E se toda essa estratégia de confronto e decisão não fosse sobre vencer os outros, mas sobre enxergar o que você nunca viu, o padrão que vem sequestrando sua energia há anos, a conversa que você evita por medo da resposta, o projeto que você adia porque prefere a fantasia do se eu quisesse a realidade dos testes, a decisão que você já sabe qual é, mas continua encontrando razões para não tomá-la. Sabe qual é o momento mais perigoso em uma batalha? Logo depois de quase vencer. É aí que você relaxa. É aí que a vitória escapa por entre seus dedos. Existe um ritual de 60 segundos para não largar a espada na porta da vitória. É simples, mas devastadoramente eficaz. Venha comigo. Ritual de 60 segundos para encerrar batalhas em aberto. Primeiro passo. Respire fundo 3 vezes e pergunte a si mesmo: qual é o verdadeiro objetivo aqui? Segundo passo. Anote o próximo passo em poucas palavras. Se você for além disso, não sabe. Argue clear. Terceiro passo. Confirme com a outra parte, em uma frase. Então, estamos em X até Y, correto? Quarto passo. Registre em um só lugar. Caderno, aplicativo, qualquer coisa que você veja todos os dias. Quinto passo. Execute a primeira microação. Imediatamente antes de encerrar a conversa, o e-mail, a reunião. Por que imediatamente? Porque Musashi descobriu que movimento gera movimento. Inércia gera inércia. E agora a pergunta que vai te assombrar hoje. Qual batalha você precisa encerrar hoje para liberar energia amanhã? Anote essa batalha agora para o vídeo. Se você precisa anotar algo agora, aplique o ritual imediatamente. O livro do fogo não é um chamado à violência, é um chamado à lucidez ativa, à decisão antes da emoção, à base antes da argumentação, ao ritmo antes da força, à pressão com respeito, à surpresa com ética, ao encerramento com cautela. E lembre-se da frase do início: se você não dominar o fogo dentro de si, o mundo extinguirá sua chama. Se este vídeo mudou sua perspectiva de alguma forma, deixe um comentário me dizendo qual batalha você vai vencer hoje. Eu quero saber. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, aquela pessoa que está sempre pensando em decisões, envie este vídeo para ela.